Hoje é terça-feira, 12 de novembro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Vencemos, apesar de Alberto Valentim. Entenda por que o Botafogo não terá mais vice-presidente de futebol a partir de 2020. De imediato, peço que você já deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF, o canal do torcedor do Botafogo. Aqui você encontra sempre conteúdo exclusivo do Alvinegro. Passamos dos 44 mil inscritos, muito obrigado. Agora, o rumo é aos 45 e depois aos 50. Conto com vocês. E muita gente não entende como funciona vice-presidente de futebol, o que vai ser CEO, o que vai ser gerente de futebol, etc. O que é gerente de futebol, o que é diretor de futebol, etc. Vou tentar explicar para vocês o que acontecerá em relação à SA. Tudo acontecendo se Deus quiser. Na nova estrutura do Botafogo, na nova estrutura de futebol, o cargo de vice-presidente, que ontem Ricardo Rotenberg assumiu de maneira, digamos que definitiva, ele não terá mais fundamento a partir do ano de 2020. Por quê? Quando você vira um clube empresa, a estrutura vira totalmente diferente. Nós teremos dois Botafogos, né? Botafogo de Futebol e Regatas, que vai continuar aqui, para quem não entende muito bem o que vai acontecer, e o futebol que vai vir para cá. E no futebol que vem para cá, nós teremos futebol profissional, futebol amador, futebol feminino e esportes em relação a futebol, tudo que é relacionado ao popular esporte bretão estará do lado de cá, estará do lado profissional do Botafogo. O cargo de vice-presidente de futebol não é um cargo profissional. Está lá na estrutura e é estatutário dentro do Botafogo de Futebol e Regatas. Então, a partir do momento que você tem a divisão, o cargo deixará de existir. Thiago Franklin, como será então? O CEO, que será o responsável pela Botafogo SA, ele terá algumas pessoas controlando o futebol. Por exemplo, o diretor de futebol, que é uma estrutura parecida. O diretor de futebol é o que hoje o Anderson Barros faz no Botafogo, o Rodrigo Caetano faz no Internacional, o Paulo Angione no Fluminense, o Alexandre Matos no Palmeiras, etc. Só para vocês terem uma ideia do que é o diretor de futebol. Também, na estrutura organizacional do Botafogo SA, nós teremos um diretor de marketing, um diretor jurídico, um diretor financeiro. Digamos, que será a principal pessoa dentro do Botafogo SA. O cara que vai mandar e desmandar em relação à parte financeira. Ele que vai autorizar quanto o Botafogo vai gastar em relação à parte salarial, quanto não vai gastar, quanto que vai gastar, etc. Então, esse é o ponto da questão, esse é o X da questão. Porque muita gente não entende, muitos torcedores eles não têm essa noção de como funcionará e de como funciona a estrutura. Muitas pessoas pensam que o cargo do Rotenberg hoje era, antigamente, do Gustavo Noronha, são remunerados. E esses cargos não são remunerados. São cargos amadores, eles estão dentro da estrutura amadora do Botafogo. Espero que eu tenha explicado para vocês como funcionará a nova estrutura de futebol do Botafogo, que, se Deus quiser, começará a partir de janeiro de 2020. Não precisava de tanto sufoco na vitória do Botafogo ontem contra a equipe do Avaí. O placar da partida, digamos que foi até maior do que o Botafogo jogou dentro de campo. Sofreu, teve menos posse de bola, correu alguns riscos desnecessários. O trabalho de Alberto Valentim é horroroso, é péssimo. Mas o que importava era a vitória e eram os 3 pontos. É outro jogo que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Como o Botafogo vai poder conseguir outras vitórias no Campeonato Nacional? Porque Alberto Valentim é um técnico que não passa confiança.
A equipe sofreu desnecessariamente. Algumas de suas substituições foram, ao meu ver, bem equivocadas. Diego Souza, que marcou o segundo gol do Botafogo e o gol da vitória de pênalti, entrou a pedido da torcida, porque parecia que seria outra partida em que o camisa 7 ficaria no banco de reserva. Diego Souza entra e ele coloca o Igor Cássio de extremo, ao invés de colocar o camisa 7 flutuando por trás, já que existia um espaço gigantesco para o craque do Botafogo, o melhor jogador tecnicamente do time, atuar por ali. Mas o que importa é que o Botafogo conseguiu os 3 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Colocou 3 equipes entre ele e a entrada da zona ali perigosa. Agora é o jogo contra o Atlético Paranaense, uma partida bem complicada, em que o Botafogo vai precisar de mostrar muito mais do que mostrou contra a fraquíssima equipe do Avaí. Outra partida desesperadora comandada por Alberto Valentim, que vai valer um capítulo especial aqui no meu canal ainda nesta semana. Vamos ouvir o que o treinador do Botafogo falou na coletiva de imprensa de ontem. Algumas finalizações que nós podíamos ter matado o jogo, depois de termos feito 1-0, né? A nossa ideia não era que baixássemos muito a nossa linha de marcação. Foi uma coisa que eu até cheguei a conversar com os jogadores. Estávamos fazendo uma linha de 5 atrás, muito antes, ainda com o Avaí, trabalhando essa bola no campo defensivo, chegando na metade do campo. Foi o que eu consegui ver depois, até o vídeo rápido, com alguns lances que eu tinha pedido ao Fernando para que separasse para mim do primeiro tempo. Então eu acredito que se nós tivéssemos feito o segundo gol ali, nos daria mais até tranquilidade para jogar. Ficou um pouquinho de ansiedade, talvez. E infelizmente a gente não foi tão brilhante como nós queríamos, mas hoje importante, mais do que uma partida muito bem jogada, apesar do que nós queremos isso, nós precisamos melhorar isso e vamos melhorar, era importantíssimo somar os 3 pontos. Primeiro que o Diego e os demais jogadores serão sempre importantes para o Botafogo, sempre, não só o Diego Souza, todos os jogadores, até aqueles que não vieram hoje. Todos são importantes, iguais. É o time Botafogo. Talvez eu tivesse me precipitado um pouco em tirar o Juan. Talvez eu pudesse ter esperado mais. Talvez tenha sido um erro meu, sim. Esperado um pouco mais. Qual que era a minha ideia? Que o Lucas Campos entrasse muito forte pelo lado direito. Que o Léo marcasse muito forte também, para que nós não baixássemos mais a linha, que nós conseguíssemos roubar mais a bola nesse campo de intermediária. Mas talvez eu pudesse esperar mais um pouco, sim. Talvez não, eu acho que me precipitei um pouco em tirar o Juan. A torcida, eu já até trabalhei, até na minha época de auxiliar, vendo um estádio com o torcedor muito ansioso. Hoje não foi muito assim. O nosso torcedor está ajudando muito, mesmo eu estou falando de verdade, que está ajudando muito. Eu acredito hoje que mais pesou foi o fato de nós não termos conseguido fazer um segundo gol com chance clara, né? Com chance mais, uma chance para matar o jogo não, mas aumentar essa distância, fazer esse 2-0, né? E eu acabei de falar, a torcida talvez quando ela não agrada com uma substituição, e eu acabei de admitir que poderia ter esperado um pouco mais, porque eu sabia que o Juan não aguentaria o jogo todo, não é um jogador que não vem jogando. O torcedor tá vendo coisas lá, o torcedor conseguiu ver melhor que eu podia ter esperado o Juan. Qual foi a outra? Do Diego que eu respondi primeiro. A questão do Alex Santana, que teve um momento que ele tocou na bola, a galera chiou. É super tranquilo, o Alex não fez nada, não fez gesto nenhum. O Alex é um jogador importante pra gente, que está readquirindo aí na sua forma. Foi um jogador que se entregou muito contra o Flamengo. Vem ganhando minuto nas pernas, é o termo que eu já falei para vocês que eu uso para eles. Então, mais um jogo, mais minutos jogados, mais uma partida nas costas dele para a gente, com essa semana cheia, depois de alguns jogos aí sem ter esses dias para treinar, vai ser importante para recuperar todos eles.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Se você não acompanhou minha live de ontem, vou colocar aqui nos cards para você acompanhar tudinho o que eu falei sobre essa vitória do Botafogo. Tava bem nervoso ontem porque não dava para jogar daquela maneira. Então, valeu, tamo junto, aquele abraço e fui!